Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo com um tema relativamente polêmico. Eu vou falar nesse vídeo sobre o ecumenismo. Você já ouviu falar sobre o ecumenismo? Imagino que sim, porque ultimamente, por causa da campanha da Fraternidade Ecumênica, gerou-se muita polêmica em torno desta terminologia e muita gente falando coisas sem conhecimento de causa, e isso gera ainda muito mais confusão. Então eu vou tratar nesse vídeo sobre o ecumenismo e esclarecer o que é ecumenismo para muitas pessoas que não sabem ou que têm uma visão equivocada desta palavra. Antes de falar do ecumenismo, convido você que faz parte, que assiste meus vídeos, a se inscrever, a obter informações que esse canal oferece sem deturpações, sem desvio da doutrina da igreja, daquilo que a igreja ensina. Então vamos lá sobre o ecumenismo. Há muitas dúvidas sobre isso. E às vezes pessoas que participam da igreja, pessoas que têm assim, uma vivência da igreja, mas que nunca estudou sobre ecumenismo, às vezes viu coisas no YouTube deturpadas, porque tem muita coisa deturpada sobre o ecumenismo. E às vezes a confusão, ela chega a tal ponto que muitas pessoas confundem ecumenismo com comunismo, porque por causa da similaridade da palavra, por causa da similaridade sonora das palavras, muitas pessoas confundem ecumenismo com comunismo. É apenas uma palavra homófona. Palavras homófonas são palavras que têm a mesma sonoridade, mas que significam coisas completamente diferentes. É o caso do ecumenismo e do comunismo, duas coisas muito distintas. Então, se você é uma dessas pessoas que confundem essas duas palavras, aqui fica a elucidação dela. Comunismo não é ecumenismo e vice-versa. Depois, a palavra ecumenismo é uma palavra de origem grega, oikomene no grego, claro, traduzido aí já no viés latino, e ela significa, na verdade, mundo habitado. O significado original dessa palavra, lá no grego, se você for buscar no original essa palavra, ela vai significar, entre outras coisas, mundo habitado. E aqui a gente já começa a entender o significado desta palavra. Um mundo para ser habitado harmonicamente, nós precisamos ser ecumênicos. Porque nem todo mundo é igual, a gente não pode colocar todo mundo numa mesma forma e achar que todo mundo é igualzinho. Isso não existe. O mundo é habitado por pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm práticas religiosas diferentes, e isso precisa ser respeitado. Então, quando se fala de ecumenismo, a primeira coisa é o respeito pelo diferente, por aqueles que pensam diferente, por aqueles que têm uma prática religiosa diferente da nossa. Se não houver essa tolerância religiosa, não haverá harmonia, não haverá paz, haverá o quê? Uma guerra religiosa. As pessoas intolerantes, elas provocam guerras religiosas, isso em qualquer denominação religiosa, quando os membros daquela religião ou daquela seita acham que a sua religião, a sua seita, a sua forma de manifestar a religiosidade é a única correta, então ela não tolera o outro que pensa e que age diferente. Essa é a intolerância religiosa. Inclusive, eu fiz até um vídeo, vocês podem procurar aí no meu canal, sobre intolerância religiosa.
E agora, por causa de uma campanha da Fraternidade Ecumênica, a quinta, muita gente está mostrando o seu lado intolerante, de intolerância religiosa. E isso é um retrocesso tremendo na história da civilização da humanidade, porque mostra que nós não somos seres sociais a partir do momento em que a gente não tolera as pessoas diferentes, achando que só nós é que estamos certos, os outros estão errados na sua maneira de pensar. Então a palavra ecumenismo, ela significa, na sua origem, mundo habitado, e que ela propõe a busca do diálogo com religiões diferentes. Sobretudo não, exclusivamente por religiões cristãs. Vale lembrar que o ecumenismo se faz com religiões cristãs, com religiões de matriz cristã, não com religiões que não têm matriz cristã. A religião que não são de matrizes cristãs, a gente deve-se ter o diálogo interreligioso. Mas o ecumenismo se faz com religiões cristãs. Vale lembrar que nós temos aí na história das religiões comparadas, quem estuda a história das religiões comparadas, estuda sobretudo 3 grandes matrizes religiosas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São 3 matrizes religiosas, da qual uma das primeiras, podemos dizer, das grandes matrizes religiosas é o judaísmo. Vocês já imaginaram se os judeus fossem intolerantes com os cristãos? Porque o cristianismo é uma dissidência do judaísmo. Ele saiu do judaísmo. E os judeus poderiam ser muito bem intolerantes com esses dissidentes que são cristãos, inclusive católicos. Quando eu digo cristãos, eu não me refiro apenas à religião católica, eu refiro a todas as religiões que se dizem cristãs. Porém, a Igreja Católica foi uma das primeiras, ou a primeira religião dentro do cristianismo. Só que, num dado momento da história da Igreja, houve um cisma, podemos dizer, lá com Lutero, que era católico, um monge agostiniano, e ele não concordou com alguns procedimentos da Igreja Católica, e ele fundou a sua própria religião. Então, os luteranos são os primeiros dissidentes da Igreja Católica. Como o cristianismo foi dissidente do judaísmo, aí nós temos dentro do catolicismo os dissidentes. Então nós temos ali a figura de Lutero, que fundou a sua igreja, depois Calvino, e aí foi saindo muitas igrejas, e cada um que não se conforma funda a sua própria igreja, enfim. A gente percebe que há uma multiplicação, mas não vou entrar nessa questão agora, porque a ideia agora é falar do ecumenismo, que é o diálogo com essas religiões cristãs. O diálogo no sentido de harmonia na convivência. Não quer dizer que o ecumenismo, e muita gente confunde isso, que o ecumenismo queira trazer de volta para o catolicismo aqueles que um dia deixaram o catolicismo, ou o medo de católicos deixarem de serem católicos e ir para outra igreja. Não é esse o objetivo. Pessoas conscientes do ecumenismo, têm convicção da sua religião, têm convicção da sua doutrina e não se deixa abalar por outras. Respeita a outra, pode estar junto, conversa. Hoje a maioria das famílias tem membros de outras religiões. Qual família hoje não tem dentro da sua casa pessoas de outras denominações religiosas? E se você não conviver com ela, você vai viver numa guerra, porque ela não pensa como você, não é da sua religião. Infelizmente, há pessoas intolerantes em todas as religiões, mas isso é uma desinteligência, porque pessoas inteligentes, respeitosas, elas compreendem, dialogam, ficam na sua, sabem daquilo que ela acredita e respeita a maneira do outro acreditar. Então o ecumenismo ele visa 3 coisas fundamentais, que é o respeito, a tolerância e
claro, a civilidade. Isso já extrapola questões religiosas, é uma questão mesmo de civilidade, de sociabilidade, de conviver com pessoas diferentes. Então, por isso que nós, quando falamos de ecumenismo, a Igreja Católica ou qualquer outra igreja tolerante ao ecumenismo, ela fala de estarmos unidos naquilo que nós temos em comum. Não se toca nas diferenças. Isso é importante que fique claro. Pessoas que falam das diferenças não entenderam o sentido ecumênico. Está querendo provocar guerra, discórdia. Então, o ecumenismo, ele não fala de diferenças, ele fala daquilo que há em comum. O que nós temos em comum com outras religiões cristãs? A pessoa de Jesus Cristo. Então, num diálogo ecumênico, numa celebração ecumênica, a figura central é Jesus Cristo. E mesmo falando de Jesus Cristo, que é a figura comum que nós temos com outras religiões cristãs, se você vai ler textos bíblicos, é importante que numa celebração ecumênica, que não é missa, missa não é ecumênica, missa é algo nosso da Igreja Católica, por isso é inconcebível celebrar missa com pessoas de uma outra denominação religiosa. Isso não existe missa ecumênica, existe culto ecumênico, celebração ecumênica. Missa ecumênica não existe, missa é católica, só, ponto, indiscutível. Até criou-se aí uma polêmica, porque parece que um padre colocou um pastor do lado para celebrar a missa. Isso é inconcebível, isso não é ecumenismo. Isso é banalização da própria Igreja Católica. Ecumenismo é uma celebração onde nós estamos celebrando algo que nós temos em comum, como, por exemplo, leitura da palavra, leitura do Evangelho, porque no Antigo Testamento a gente tem livros também na Bíblia Católica que não tem na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante. Então não seria ecumênico, por exemplo, numa celebração ecumênica, num culto ecumênico, pegar um texto de Macabeus, por exemplo, ou de outro livro que não tem na Bíblia protestante. Isso seria uma afronta aos protestantes. Isso não é ecumênico, porque nós não temos isso em comum. Então, o ecumenismo é a partir daquilo que nós temos em comum e também fazer trabalhos em comuns. Hoje, por exemplo, se tem algo que é comum para todo ser humano, aquilo se faz em comum. Trabalhos sociais, por exemplo, a pastoral da criança na Igreja Católica, embora seja a pastoral fundada da Igreja Católica, hoje ela é uma pastoral ecumênica, ela atende pessoas de outras denominações religiosas, além de denominações cristãs, até de outras não cristãs. Tem trabalho, tem agentes da pastoral da criança que são de outras denominações religiosas não cristãs. A pastoral da criança é um exemplo de pastoral ecumênica, porque ela atende, por exemplo, crianças que passam fome, que são subnutridas, existem em todas as religiões. Então, isso nós temos em comum. Tem católico subnutrido, tem evangélico subnutrido, tem pessoas de religiões de matriz afro subnutrida, ou seja, é um ser humano. É ali, em nome de Deus, que nós temos em comum, Jesus Cristo, nós vamos atender aquelas pessoas. Então, o ecumenismo é isso, é estarmos fazendo algo em comum naquilo que nós temos também em comum, não nas diferenças. E aí, então, muitas pessoas desprovidas de conhecimento do ecumenismo acabam criando uma polêmica muito grande, como, por exemplo, de questionar agora na campanha da fraternidade, mas não tem Nossa Senhora não foi citada em nenhum momento, São José não foi citado em nenhum momento, mas espera aí, é uma campanha ecumênica, está escrito ali com todas as letras. Nossa Senhora não é ecumênica, ela é nossa, da Igreja Católica. São José e demais santos é nosso, da Igreja Católica, não é das igrejas evangélicas. Então isso não é ecumênico. Como que vai ter numa campanha ecumênica referências àquilo que nós não temos em comum?
Ali só tem coisas que nós temos em comum. É isso que precisa ficar claro, que muita gente, por desconhecer sobre o ecumenismo, acaba tendo essa postura. Então, o ecumenismo não é a gente acentuar as nossas diferenças, é nós acentuarmos aquilo que nós temos em comum. Eu grifo isso, acentuo isso, porque isso é essencial. Então, cada religião, ela tem a sua doutrina, ela tem as suas formas diferentes de crer. E a gente não pode tocar nessas partes. Nós, como católicos, temos a nossa maneira de crer. As outras denominações religiosas têm sua maneira de crer e deve ser respeitada. Como eles devem nos respeitar, nós devemos respeitar também as outras pessoas. Então, não se trata nessas diferenças dessas situações que eu acabei de dizer, de Nossa Senhora, dos santos, da reza do terço, que é nossa, da oração da Ave Maria, que é nossa, embora a primeira parte da Ave Maria seja bíblica, está lá no Evangelho de Lucas, mas as religiões de linha protestantes não dão ênfase a isso. Isso é nosso, próprio da Igreja Católica. E, claro, a missa, que como eu disse, que é nossa, exclusivamente nossa. E o mesmo vale para as outras religiões cristãs. Então não se pode exigir que o outro, a outra religião, acredite naquilo que eu creio. Isso é intolerância religiosa. Querer forçar o outro a agir como você age, a pensar, não, mas eu tenho Deus, eu tenho a verdade, a do outro é mentira. Isso é muito feio, isso mostra uma limitação da compreensão humana muito grande. Então é muito bom a gente pensar sobre isso e respeitar o outro. Acho que o respeito é fundamental em qualquer religião para não criar guerras religiosas. Então, a falta de respeito, ela gera intolerância religiosa, ela gera guerras, ela gera crimes. Quanta gente matam em nome de Deus por achar que a sua religião é a mais verdadeira, geralmente pessoas fanáticas. O fanatismo religioso é o pior dos fanatismos, e também eu fiz um vídeo sobre fanatismo religioso, você pode buscar aí no meu canal que você vai ver. Então, achar que a minha religião é a única, que a minha religião é a certa, que ela detém a verdade, as outras não, isso é muito complicado, isso mostra uma desinteligência. Isso não é nem cristão, nem de nenhuma outra religião, por isso até o próprio Cristo, ele foi muito, acolheu com muito carinho pagãos, que os próprios judeus não aceitaram, onde que ele arrebanhou os seus seguidores entre os pagãos, pessoas de outras religiões, e ele ensinou o ecumenismo com samaritanos, por exemplo. Acho que o exemplo de Jesus é muito importante, que ele foi uma pessoa muito ecumênica nesse sentido, e penso que é muito desagradável nós que levamos o nome de cristão, de qualquer denominação religiosa cristã, sermos intolerantes com o diferente, com diferentes religiões. Agora, uma coisa que é importante ficar clara, eu disse isso no início, eu repito, que ecumenismo só se faz com religiões cristãs, de matriz cristã. Religiões não cristãs têm esse diálogo interreligioso, que é diferente, não é ecumenismo, que é o caso dos judeus, dos muçulmanos, dos budistas, de religiões de matrizes africanas e tantas outras, que não são cristãs, mas que merecem o respeito. Então, quando você vê alguém demonizando uma religião, como fazem alguns cristãos, seja católicos ou evangélicos, demonizando religiões de matriz africana, isso mostra um desrespeito, mostra uma falta de inteligência, mostra algo assim muito feio do ser humano, porque não se desrespeita uma pessoa na sua maneira de crer. Então, esse diálogo interreligioso, ele é feito, sobretudo, por autoridades religiosas. Isso é importante. Por exemplo, quando você vê o Papa, e todos os papas fizeram isso, não é só Francisco, Francisco está fazendo isso hoje de uma maneira muito bem evidente, mas Bento XVI fez isso, João Paulo II,
Paulo VI, João XXIII e os que vieram antes também tiveram, porque são, além de líder religioso da religião católica, eles são chefes de Estado. Então, eles dialogam com muçulmanos, com judeus, eles dialogam com pessoas de outras matrizes religiosas que não são cristãs. Isso é importante, esse diálogo cria uma harmonia. Então, quando você vê o Papa conversando, dialogando, isso é fundamental para que haja paz no mundo. E as pessoas ignorantes, elas acabam criticando essa postura como se isso fosse uma coisa mais absurda. Isso é uma coisa maravilhosa, porque mostra a tolerância religiosa de ambas as partes, para não virar uma guerra religiosa. Assim, as autoridades religiosas, elas devem dialogar, ter o diálogo interreligioso. Isso também pode chegar nas bases entre nós por uma questão de respeito. Então, ter essa compreensão é fundamental para qualquer pessoa civilizada, com um grau mínimo de racionalidade. Se espera essa compreensão e esse respeito. Então, não saia por aí, sobretudo aí nas redes sociais, vomitando impropérios, seja contra Papa, os bispos, padres. Isso é muito feio. Embora as pessoas não saibam quem você é, porque você pode ser uma pessoa anônima, mas você está mostrando ali uma atitude muito deselegante, no mínimo deselegante, desrespeitosa com as pessoas, e isso é muito feio. Então não queira que outras pessoas convertam na maneira de você pensar, achando que a sua religião é a única. Isso eu digo para católicos, não católicos, qualquer pessoa precisa ter educação, precisa ter civilidade, precisa ter respeito com as outras pessoas. Respeitar o outro é fundamental. E, para encerrar, eu quero lembrar que isso é garantido por lei. Quando um país tem que fazer uma lei para as pessoas respeitarem a religião do outro, é sinal que aquelas pessoas não são educadas. Porque pessoas educadas, elas não precisam ter leis para obrigá-las a respeitar. Então, a liberdade religiosa, ela é garantida pela Constituição brasileira. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, você vai encontrar a liberdade religiosa, ou seja, a pessoa pode escolher a religião que ela quiser e ela precisa ser respeitada nessa escolha. Não importa a religião que ela escolheu. A pessoa é livre para escolher a religião que ela quiser e ela não pode ser desrespeitada, agredida, verbal ou fisicamente ou virtualmente na sua religião, porque isso é crime. É crime que está lá num decreto muito antigo, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Não é de hoje que isso é crime. Mas está também no Código Penal como crime, artigo 208 do Código Penal. Se você tem dúvida sobre isso, se você é dessas pessoas que saem por aí desrespeitando outras pessoas porque elas são de outras denominações religiosas, você está cometendo crime previsto no artigo 208 do Código Penal. Infelizmente, não precisaria chegar a esse ponto, numa sociedade civilizada, que houvesse educação e respeito, mas infelizmente precisa ter isso para que as pessoas possam ser forçadas a respeitar a outra. Isso é muito desagradável. Então, quando você desrespeita uma outra pessoa, de uma outra denominação religiosa, você está se sujeitando a ser processado pela sua postura. E isso, a pessoa que ela se sente agredida nisso, ela pode recorrer à justiça e processar aquela pessoa por agressão, por questão de discriminação religiosa, intolerância religiosa. Isso é importante discutir esses assuntos, para que as pessoas possam ter atitudes ecumênicas, no sentido de respeito, de compreensão. E agora eu queria deixar aí para vocês, antes de encerrar esse vídeo,
um vídeo que eu achei muito relevante do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Dom Odilo fez um vídeo bem curtinho sobre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. E ele explica muito bem sobre isso, e eu gostaria muito que você que chegou até aqui nesse vídeo assistindo, ouvisse também a fala de Dom Odilo sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. E depois deixa embaixo seus comentários respeitosos, obviamente. A gente sempre espera que as pessoas tenham atitudes respeitosas. Infelizmente, a gente vê, eu não vou excluir comentários, não. Eu vou deixar aí para que todos vejam. Se você for uma pessoa com atitude desrespeitosa, seu comentário vai ficar ali embaixo. E também gostaria muito que as pessoas respeitosas, ponderadas, que eu sei que é maioria aqui nesse canal, pudesse também deixar ali sua opinião, seu ponto de vista, sua fala. Isso é muito importante. Então por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e que você fique para ver também em seguida o vídeo de Dom Odilo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, vamos ver o que tem a dizer Dom Odilo sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. A palavra ecumenismo, ela é usada de formas incorretas muitas vezes, né? Por exemplo, ecumenismo com muçulmanos, não é ecumenismo, é diálogo interreligioso, ecumenismo com judeus, com budistas, porque são religiões diferentes. Com as religiões diferentes, que não são da mesma matriz cristã, então religiões diferentes, nós fazemos diálogo interreligioso e não fazemos oração em comum, nós fazemos diálogo e manifestações sobre muitas questões. E se houver momentos de oração, então cada representante destas religiões faz a sua própria oração, mas a gente não faz oração em comum. Isto é norma sobre o diálogo interreligioso. E sobre o diálogo ecumênico é entre grupos cristãos, entre as igrejas cristãs. Católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, né? E aí nós temos então sim o diálogo ecumênico, que é diálogo entre cristãos. Agora, como fazer corretamente o diálogo ecumênico? Sim, é importante a gente falar disso, porque não tudo o que se faz é correto. Por exemplo, nós tivemos essa semana, infelizmente, algo que circulou nas mídias e que claramente está fora totalmente, quando um padre convida um pastor de uma outra igreja cristã para concelebrar com ele a missa no altar. Isto absolutamente fora, né? A celebração da Eucaristia em comum, isto deve ser o ponto de chegada, justamente, do diálogo para se ter, então, sim, a reconciliação plena e a comunhão plena. Mas antes de ter essa comunhão plena, que se expressa justamente na Eucaristia, nós temos muito caminho a andar, também sobre questões teológicas e doutrinais. Mas o diálogo, ele é feito sobre tantas outras coisas que é possível fazer. Onde é possível fazer o diálogo? Então, o diálogo pode ser feito em vários níveis. Vamos começar pelo nível mais alto, que é o diálogo doutrinal. Esse diálogo doutrinal é feito entre as instâncias, justamente representativas das igrejas. Não é feito em todos os níveis. O diálogo doutrinal compete, por exemplo, a quem representa o magistério da igreja com quem representa uma outra igreja, para dialogar sobre aquelas questões doutrinais onde há divergência, né? Onde há eventualmente negação daquilo que nós temos na Igreja Católica e outras não têm, ou outras igrejas cristãs têm de um modo diferente. Então, este é o diálogo doutrinal. Pois existe o diálogo teológico, então já é um outro nível,
onde não é propriamente ainda diálogo doutrinal, mas é debate teológico, reflexão teológica, onde os teólogos vão refletindo, vão tentando ver as vias de aproximação e onde é possível, sobre as diversas questões divergentes, se aproximar e onde tem portas abertas, onde dá para se aproximar. E o diálogo teológico é muito importante também para se chegar ao diálogo doutrinal. Depois temos o ecumenismo de base. O ecumenismo de base que é da comunidade eclesial. E este é feito de muitas atitudes. Primeiramente, o respeito. O respeito pelo outro, pelo membro de outra igreja. Passou o tempo de a gente xingar, se no passado isso acontecia, olha, hoje com muito respeito, se deve relacionar com as pessoas com os cristãos que creem diversamente de nós. Isto não significa que nós renunciamos à nossa posição, mas a gente respeita a posição do outro, a forma de crer do outro. Eu não posso impor ou obrigar o outro. É no diálogo, é na oração, é na ação de Deus que depois, pouco a pouco, os corações se movem. Então, no respeito, na ação comum, ações de caridade, por exemplo, nós estamos sugerindo, ações de caridade, de solidariedade que se podem fazer em comum, onde a gente não pergunta, você é católico, você é protestante, você é evangélico, você é ortodoxo, não. Vamos fazer ações em comum, onde a gente pode trabalhar juntos, sem discutir sobre questões doutrinais, e onde nós fazemos aquilo que é a ação de todos, a ação a qual todos somos chamados, ação segundo o Evangelho. E aí tem tanta coisa. Depois a oração em comum. Oração em comum entre nós, cristãos, sim, é possível. Só não a missa. A missa é, justamente como eu disse, é o ponto de chegada do diálogo ecumênico. É o ponto da comunhão plena ao redor da mesa da Eucaristia. Este é o máximo da comunhão. E, portanto, aí se deve respeitar. E quem leva a sério o ecumenismo respeita isso, não só católico, mas também os de outras religiões cristãs respeitam a questão da Eucaristia, levando a sério que esta é a expressão mais alta da comunhão que temos com Cristo e da comunhão da Igreja. E, portanto, se nós ainda não estamos nesse ponto, a gente não celebra a Eucaristia em comum. Até dá para assistir, outros cristãos podem assistir à missa, mas não dá para celebrar junto. Padre com pastor, bispo com pastor, celebrar juntos a missa, isso é equívoco muito grande, a igreja proíbe isso. Por outro lado, portanto, a oração em comum nos aproxima. Nós podemos sim dizer Pai Nosso, sim, podemos rezar em comum, nós podemos fazer tanta outra forma de oração em comum, nós podemos ler a palavra de Deus em comum. E temos tanto a aprender um do outro. E, portanto, a estima recíproca, superando preconceitos, e aos poucos também, superando feridas, porque tem muita mágoa, muita ferida, muita cicatriz, que ao longo da história foi se produzindo com ofensas, com fatos de um lado e de outro, que, portanto, a gente não deve estar arranhando a toda hora para sangrar de novo, para doer de novo, e muito menos ainda, abrir novas feridas no corpo de Cristo, que é a Igreja.